Boa noite, meus irmãos. Vamos nos colocar de pé. Vamos adorar o nosso Deus. Declarar que Ele é o Rei da nossa vida. Amém? Desejo a todos os meus irmãos e irmãs uma boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vós. Nós vamos, neste momento, fazer a leitura da Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 10. João, capítulo 10. Vamos ler os versos 1 ao 5, depois do 22 ao 30. Jesus, o bom pastor. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhes reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Agora, 22 ao 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhes Jesus: já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Então, bendita seja a palavra do nosso Deus, e que ela esteja em nosso coração,
porque por ela vivemos e por ela temos fé, que podemos também agradar ao nosso Deus. Vamos continuar adorando e exaltando o nosso Deus nas nossas canções. Quero ser um vaso de bênção, se o mais escolhido por Deus, para as obras levar aos perdidos, boas obras que vêm lá do céu. Tudo consagro-te agora, Senhor, vou proclamar a mensagem de amor, meu compromisso do teu serviço é ser um vaso de bênção, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, cada dia desejo fazer todo aquele que vive culpado, o perdão de Jesus conhecer. Tudo consagro-te agora, Senhor, vou proclamar a mensagem de amor, meu compromisso do teu serviço é ser um vaso de bênção, Senhor. Para ser um vaso de bênção é preciso ser sempre leal, é preciso ter fé e pureza, e dizer o nome de virar. Tudo consagro-te agora, Senhor, vou proclamar a mensagem de amor, meu compromisso do teu serviço é ser um vaso de bênção, Senhor. Amém? Quão bom é poder, né, sermos vasos de bênção e ter um compromisso verdadeiro com Cristo, né? Porque uma vez que conhecemos a Cristo, temos um encontro com Ele, a nossa vida, né, passa a ser uma vida diferente, uma vida transformada. É isso que eu quero convidar os irmãos para declarar nesse instante. Contigo eu quero estar, te dar o meu louvor, preciso desse amor. Jesus és tudo para mim, teu coração te entreguei, pois deste a vida por mim. Tua graça é tudo que eu preciso. Jesus és tudo para mim. Abraça-me, Senhor, não me deixe. Eu quero estar em teus braços de amor. E agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, que a vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, que a vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Em tua presença me esconderei. Em tempo e fora de tempo eu te louvarei. Abraça-me, Senhor, não deixe. Eu quero estar em teus braços de amor. E agora que perto está,
Senhor, não há palavras, não há canções, Pai, que possam expressar a Tua grandeza, o quão maravilhoso o Senhor é, Pai, para conosco. E nós te louvamos, exaltamos o Teu santo nome, Pai. Receba os louvores que oferecemos a Ti e fale conosco, Pai, através da Tua palavra, que nós possamos nessa noite, Pai, sair daqui cheios do Teu poder, do Teu Santo Espírito, Pai. No nome de Jesus clamamos.
Eu convido as crianças para vir na frente. Vamos orar então e Deus abençoe as crianças na celebração do culto infantil. Deus nos abençoe também com a sua palavra, que Ele já tem colocado em meu coração para compartilhar com os irmãos. Vamos orar. Pai eterno, Pai celestial, louvamos e adoramos o Senhor no nome de Jesus. E por meio dele, Pai, nos colocamos perante Ti para Te agradecer por este momento sublime de adoração e de comunhão contigo, pela sua graça, pela sua misericórdia e pela sua presença. Que o Espírito Santo encha-nos de sua plenitude, para que possamos, Pai, ser cheios da vida de Cristo, e cheios, Pai, da tua santa comunhão. Nos abençoa essas crianças, abençoa o culto infantil, o qual elas estavam celebrando o Senhor. Fala no coração delas, esteja, Pai, edificando estas vidas, conduzindo-as na fé em Jesus. Que o Espírito Santo as conduza. Também fale conosco nesta noite, dá-nos a tua palavra, edifica-nos e glorifica teu nome, Pai, em todos nós. Santifica-nos, ó Pai, perdoando as nossas faltas. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, o que é que mais se destaca no nosso relacionamento com Deus? Tenho notado que para muita gente o que mais se destaca é ter uma religião. Certa feita, uma pessoa muito preocupada com um membro de sua família me disse: ele precisa ser batizado, porque ele precisa ter uma religião, ele precisa ter um relacionamento com a igreja. Será que esse é o foco da nossa vida? Não que isso seja desnecessário. É necessário, sim, o batismo, é necessário, sim, o relacionamento com a igreja, é necessário a prática de uma vida cristã dentro dos moldes de uma religião ligada a Cristo. Mas esse não é o foco básico do nosso relacionamento com Deus. O foco básico do nosso relacionamento com Deus é o nosso discipulado, é sermos ovelhas de Jesus, é termos a disposição de ouvir a sua voz e de obediência a Ele, mesmo sem ter o conhecimento de tudo o que Ele vai falar. Porque cremos que Ele é o Senhor, Ele é Deus da nossa vida, o nosso Salvador, a sua palavra é a verdade e a sua palavra é tudo o que precisamos para uma vida feliz. Ser ovelha de Jesus, ser um discípulo de Jesus, conhecer Jesus. No texto que lemos, Jesus disse que as suas ovelhas, Ele as conhece. Também as suas ovelhas reconhecem a sua voz e elas o seguem. Ou seja, alguém que é discípulo de Jesus, alguém que segue a Jesus, com plena consciência e convicção de fé,
ele sabe quem é Jesus de fato. Ele reconhece os ensinos de Jesus. E ele tem essa disposição de obediência e submissão a Cristo. Nossos sentimentos, nossas emoções são importantes? Sim, mas não são elas os que determinam o nosso relacionamento com Deus ou com Cristo. O que determina o nosso relacionamento com Deus e com Cristo, como discípulos, é a vontade dele para a nossa vida. Então a questão é se eu estou me sentindo bem ou se eu tenho paz. A questão é qual é a vontade de Deus expressa na sua palavra, que eu sei reconhecer porque conheço Cristo e sei quem Ele é. Como o apóstolo Paulo declarou em suas palavras: eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem eu creio. Jesus, ele foi interpelado pelos judeus durante uma festa chamada Festa da Dedicação. Era inverno, como nós nesse momento estamos em pleno inverno aqui no nosso hemisfério, né? Noite fria, não tão fria como foram algumas noites já passadas, né? Mas noite fria, Jesus está passeando, está andando de um lado para o outro, ali no templo, na verdade, não dentro do templo, mas no pórtico de Salomão. Quando então foi rodeado pelos judeus e eles o interpelaram: olha, se o Senhor é mesmo o Cristo, falai-nos abertamente, para que possamos crer. E o que Jesus nos diz? Eu já falei, mas vocês não creram. E as obras que eu faço, elas testemunham de que eu o sou, de fato. Mas sabem por que vocês não creem? Porque vocês não são das minhas ovelhas. Irmão, somente quem é ovelha de Cristo, quem é discípulo verdadeiramente de Cristo, sabe reconhecer os ensinos dele e ter a disposição de fé em segui-lo como seu Salvador e seu Senhor, como o supremo pastor, o pastor dos pastores das nossas vidas. E eu não preciso conhecer a Bíblia toda para crer que é a palavra de Deus. Eu não preciso conhecer a Bíblia toda para ter a disposição de obediência e de submissão à vontade de Deus nela declaradas. Porque eu sei quem é Deus. Mesmo que eu não o conheça em sua grandeza, eu sei quem Ele é. Porque Ele se revelou a mim, na pessoa do próprio Jesus, pela palavra escrita, que são as Escrituras Sagradas, a Bíblia, e pelo testemunho do Espírito Santo que Ele me deu, para que seja comigo para sempre. Ser ovelha de Jesus, ser discípulo de Jesus, é um aspecto fundamental do nosso relacionamento com Deus. Eu queria que vocês entendessem, irmãos e irmãs, que ter uma vida de participação ativa com o Evangelho na condição de religião cristã da sua vida, ou mesmo uma participação ativa nas atividades e reflexões da igreja, não significa necessariamente que você seja uma ovelha ou um discípulo verdadeiramente de Cristo. Então, o que faz com que eu e você sejamos de fato ovelhas de Jesus, discípulos de Jesus? Primeiramente, nós o conhecemos como Filho de Deus, o nosso Salvador, mas não é mero conhecimento. É uma disposição de fé
de plena consciência de obediência e de submissão a Ele. Que me leva a ter uma atitude por demais indispensável como seu discípulo, que é negar a mim mesmo, morrer para mim mesmo. Jesus deixou isso muito claro quando ele falou assim: olha, se alguém amar mais o seu pai, ou mais a sua mãe, mais o seu esposo, ou mais a sua esposa, ou mais o seu irmão, ou mais a sua irmã, mais do que a mim, não é digno de mim. E se alguém não tomar cada dia a sua cruz e vir após mim, não pode ser meu discípulo. Então isso significa que ser uma ovelha de Jesus, ser discípulo de Jesus, eu tenho que pagar o preço da minha morte. Morte para o meu eu, para poder viver uma nova vida por meio de Jesus. E tudo aquilo que for mais importante para a minha vida, que interfere na minha obediência e fidelidade a Cristo, é o meu eu ainda no comando. Porque é a minha vontade sendo realizada. Porque eu preciso colocar Cristo acima de tudo e de todas as pessoas, para que Ele seja o centro da minha vida. Para que o meu viver seja para Ele. E o meu viver seja nele, conforme a semelhança dele. Uma das coisas mais importantes a respeito da salvação, além do perdão e a vida eterna que Jesus nos dá pela fé, é que nós nos tornemos como Jesus. A Bíblia nos diz que Jesus é o primogênito de uma nova criação. Primeiro, dentre muitos irmãos. Ou seja, o crente em Jesus Cristo, ou a crente em Jesus Cristo, que se tornou discípulo ou discípula dele, ovelha dele, deve se tornar como ele. Porque ele é o modelo do novo homem que todos devemos ser. Então precisamos aprender a tomar cada dia a nossa cruz para seguir a Cristo. Tomar cada dia a nossa cruz para viver um relacionamento de amor e de fidelidade a Cristo. E não simplesmente ser um seguidor religioso. Precisamos ser discípulos, precisamos ser ovelhas. Porque somente nessa condição é que nós vamos conseguir discernir os ensinos de Cristo e poder ouvi-lo e poder segui-lo. Qual foi então a dificuldade dos judeus? Eles não tiveram essa experiência de ser uma nova pessoa em Cristo. Eles se apegaram ao sistema do Velho Testamento e eles nem sequer foram fundo na questão dos princípios que estavam lá, porque foram, em sua maioria, meramente religiosos. Porque nem mesmo muito do que eles ensinavam, eles mesmos viviam. Jesus, certa feita, disse o seguinte: olha, façam o que eles estão dizendo, mas não façam como eles estão fazendo. Então Jesus, ele identificou e acusou a hipocrisia dos fariseus e dos saduceus. Embora
nem tudo. O que eles estavam proclamando era toda a verdade. Na verdade, não conseguiram compreender a dimensão maior do que era a vontade de Deus. Quando a palavra de Deus diz: não matarás, era preciso entender que não matar era também não odiar e não ser indiferente ao outro. E que o pecado não estava simplesmente no ato realizado, mas na intenção dele. Então é preciso compreender com mais profundidade. Por isso Jesus dá todas as orientações nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, do Sermão do Monte, a respeito de como deveriam observar a lei. Mas eles não creram em Jesus, não eram ovelhas de Jesus, por isso eles não podiam conhecer que ele era o Cristo, ou seja, o Messias. E assim tem muita gente que ainda não experimentou a salvação, porque ainda não teve um encontro de verdade com Jesus, não nasceu de novo ainda. É o caso de Nicodemos. Nicodemos era um homem profundamente conhecedor da Bíblia. Ele era um doutor da lei. E Jesus disse para ele: se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. E ele entrou em crise, porque ele achou que o novo nascimento seria voltar a nascer no ventre da mãe. E Jesus disse: olha, isso já aconteceu, o nascer da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito, e importa que você nasça de novo. Ou seja, é preciso que você tenha uma nova disposição de viver, não humanamente falando, mas pelo Espírito de Deus, que vai soprar sobre você essa nova vida, e que vai conduzir você nessa nova vida. Como Paulo disse: o Espírito da vida em Cristo nos livra da lei do pecado e da morte. É o Espírito Santo de Deus. Então Jesus ele acaba dizendo o seguinte: olha, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu vou adiante delas, eu conheço todas elas, elas me seguem, eu dou-lhes a vida eterna, ninguém pode tirá-las de mim. Na verdade, elas são o maior tesouro, o maior de tudo que Deus, o Pai, me deu, e ninguém pode tirar do meu Pai as minhas ovelhas, e ninguém pode tirá-las também da mão do meu Pai. Ninguém tira de mim e ninguém tira do Pai, porque eu e ele somos um só. Então Jesus, ao mesmo tempo que ele estabelece um relacionamento de fé, de confiança, de submissão, de plena consciência de comunhão com ele, ele também fala da certeza da salvação, da vida eterna. Ele dá a vida eterna. Em uma outra passagem, João capítulo 5, versos 24 e 25, Jesus vai dizer o seguinte: é verdade, que todo aquele que ouve as minhas palavras e que crê naquele que ele enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Jesus disse que tem. Então ele dá, ele deu. Quem está em Cristo tem a vida eterna. Então como é que você sabe disso? Porque você é uma ovelha de Jesus. Porque você é um discípulo de Jesus. E como é que você sabe disso? Porque você renunciou o seu eu. Você mortificou o seu eu. E você foi gerado novamente com uma nova vida com Cristo, na mesma qualidade de vida dele. Tem um exemplo na Bíblia de um homem que andou com Jesus em todo o tempo em que ele escolheu os seus discípulos. E, no entanto,
Ele foi apenas um seguidor religioso que não conseguiu ser um discípulo de verdade. Esse homem se chamava Judas Iscariotes. Judas, ele andou com Jesus em todo o tempo em que foi ensinado, mas a motivação dele era outra. Ou seja, Jesus está ensinando a respeito do reino de Deus, Jesus está ensinando sobre cidadania celestial, Jesus está ensinando sobre viver para a glória de Deus, Jesus está ensinando a amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, e no entanto a motivação de Judas Iscariotes era outra. Ele estava presentemente com Jesus, no sentido religioso, no sentido de uma convivência diária religiosa, mas ele tinha outras motivações. Ele pensava numa posição de grandeza do reino de Cristo, o reino messiânico, o reino terreno. Ele pensava numa vida de conforto material, tanto que, sendo ele o tesoureiro do grupo apostólico, ele era uma pessoa que desviava esses recursos para si e roubava a tesouraria. A palavra de Deus diz isso. Afirma isso a respeito de Judas. E ele então demonstra um falso interesse pelos pobres, né? Quando uma certa mulher ela derrama um vaso de um perfume caríssimo, um vaso de alabastro sobre Jesus, ele diz: que desperdício! Isso poderia ser vendido por 300 dinheiro e esse dinheiro seria investido para os pobres. Ou seja, quase um ano de trabalho era o valor daquele perfume. Grande valor, né? Principalmente para aquela mulher. Mas aí o texto sagrado diz: mas ele disse isso porque ele tirava o dinheiro da tesouraria. Judas Iscariotes, ele recebeu todos os ensinamentos que os demais discípulos receberam. Recebeu todo o amor que os demais discípulos receberam. E, no entanto, suas motivações não foram segundo aquilo que Jesus estava ensinando. A motivação de um discípulo de Jesus, meus irmãos, é viver uma vida centralizada nele para poder viver o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É o governo de Deus. E o que é o governo de Deus? É Ele governando a sua vida, a minha vida. E Ele governa no nosso coração. Jesus ele diz o seguinte: o reino de Deus estará dentro de vocês. Então, ser participante do reino de Deus significa que Deus é o meu rei, é o meu Senhor, Ele governa a minha vida. E não é para que eu viva segundo o meu eu, é para que eu viva conforme a pessoa e a vida de Jesus em mim. Para que eu viva uma vida guiada e ensinada pelo Espírito Santo. É para que eu viva conforme a palavra dele. Essa é a questão do reino de Deus. Mas eu preciso ter a minha vida centralizada em Jesus. Porque para mim o viver é Jesus, o viver é Cristo. Judas era sedento pelo poder e não mudou de vida quanto à desonestidade. Irmãos, irmãs, ser um cristão cuja vida não é transformada está errado. Ser um cristão em que a vida não passou pelo processo de um novo nascimento é totalmente contrário
Porque o que Cristo Jesus veio fazer neste mundo é nos fazer novamente novas pessoas conforme o caráter dele. A Bíblia nos diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, se alguém está em Cristo, é refeito de novo, é gerado de novo. Não segundo a carne, como pensou Nicodemos, mas pela fé. É uma vida espiritual restaurada. É comunhão com Deus restabelecida, porque o pecado foi removido e a condenação foi desfeita do sacrifício de Cristo. A minha vida precisa ser uma vida nova, precisa ser uma vida transformada, em que eu abandono os meus pecados, mas sobretudo eu procuro não mais viver pelo meu eu. Na verdade, eu sou agora uma nova pessoa, um novo eu em Cristo. Cristo vive em mim e eu vivo nele. É isso que precisamos entender sobre ser discípulo e não apenas um seguidor religioso. Porque eu posso não fazer as coisas erradas como Judas fez, mas eu posso ser uma pessoa errada com outros erros que eu esteja cometendo. E a base de todo o pecado está numa vida centralizada em si mesma. Uma vida que não renunciou a si mesmo. Uma vida que não está mortificada com Cristo para obedecê-lo e ser submisso a Ele. Judas, ele foi contado entre os discípulos, mas continuou como filho da perdição. Eu paro para pensar que podemos ter muitas pessoas sinceramente religiosas, sinceramente dedicadas, mas ainda perdidas, porque está vivendo apenas como um seguidor religioso, religiosa, em vez de ser uma ovelha de Jesus, atenta à voz de Jesus e obediente ao comando dele. Ele diz: eu vou adiante delas, das minhas ovelhas, elas me ouvem, elas me seguem. O que você está seguindo? Qual tem sido o ideal seu? Qual a sua motivação com respeito às questões espirituais? Elas são um trampolim para as realizações materiais? Uma das coisas ruins dos nossos tempos foi essa chamada teologia da prosperidade, porque utilizou as questões espirituais como um trampolim para enriquecimento pessoal e para o conforto terreno. O melhor de Deus para mim nesta terra. Ninguém duvida do poder de Deus, ninguém duvida da graça maravilhosa dele, do que ele pode, do que ele faz. Mas essa atitude de utilizar as questões espirituais para se dar bem neste mundo não está certo. Uma outra coisa que Jesus nos adverte é que o que a gente vai encontrar nesse mundo, na maioria das vezes, é tribulação. No mundo tereis aflições, porque vocês não são deste mundo. Não adianta querer agradar a este mundo, ou viver conforme o sistema de vida deste mundo, ou querer ter o reconhecimento e algum aplauso dos ímpios pelo poder que eles detêm, pela influência que eles possuem. Não adianta. Porque o que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua vida, ou perder a sua alma, não ter salvação? O que adianta? Importa
obedecer a Deus do que estar submisso a um sistema de vida humano, corrupto, imoral, ou meramente passageiro, mesmo que não tenha nada de imoral ou de corrupção. A Bíblia conta a história de Esaú, que num momento extremo de fome trocou o seu direito de primogenitura por um prato de comida. Claro que era uma grande necessidade que ele possuía. Haveria uma outra saída? Certamente que sim. Mas ele não conseguiu ver outra saída a não ser trocar a sua primogenitura por um prato de comida. Lembram-se de Israel? Pela frente o Mar Vermelho, por detrás os exércitos de Faraó, e dos seus lados, impossível uma fuga qualquer? Era morrerem afogados ou morrer pela espada dos exércitos do Egito? Estavam encurralados. Onde estava a saída para eles? Eles clamaram ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que marchem. Foi quando Deus abriu um caminho no mar para que eles o atravessassem a pé enxutos. Porque ali estava a provisão de Deus. Deus é quem supre todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas nós precisamos ser ovelhas de Jesus, discípulos de Jesus, porque o conhecemos, reconhecemos a sua voz, seguimos o seu comando, temos a disposição firme de obediência à sua palavra e somos submissos a Ele, porque já morremos. Ou crucificamos o nosso eu, renunciamos o nosso eu, tomamos a nossa cruz para seguir. Nossa vida é uma vida salva. Não somos perdidos no meio de uma congregação de salvos. Mas certamente poderíamos ter perdidos no meio de uma congregação de salvos. Perdidos como? Se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, se alguém não se arrependeu e se converteu a Cristo, não se arrependeu dos seus pecados, se converteu a Cristo, ainda está perdido. Porque é preciso crer no coração, confessar com os nossos lábios e tornar isso uma realidade pelo novo estilo de vida que vamos viver por meio de Cristo no nosso coração e pela nossa disposição em obedecer e seguir. É um relacionamento pessoal, é um relacionamento de amor, é um relacionamento de intimidade consciente, porque eu sei quem é Jesus. Eu sei quem é Jesus. Eu creio nele. E quanto mais nos aproximamos dele, maior é a necessidade que temos dele. Ele é tudo que precisamos. Só ele pode nos fazer felizes. Judas, ele perdeu a grande oportunidade de servir a Cristo como apóstolo. Até então eles eram discípulos, 12 discípulos. Mas no final, quando Jesus já estava prestes a deixar este mundo, prestes a ser o sacrifício como Cordeiro de Deus por nós, para tirar o nosso pecado, e para concretizar todo o seu ideal de reino celestial com a nossa salvação pela fé nele. Então ele envia seus discípulos como apóstolos. Mas Judas perde essa oportunidade. Ele foi contado como um dos 12, mas ele perdeu a sua oportunidade por não ter crido como deveria ter crido, por não ouvir Jesus.
e por não seguir a Jesus como um discípulo de verdade, mas como apenas um cidadão interessado num reino messiânico terreno. Será que os outros também não estavam contaminados por esse tipo de visão? Até certo ponto, sim. Mas por outro lado, eles criam em Jesus como discípulos e ovelhas de Jesus. Pedro foi uma pessoa que Jesus disse para quando você se converter, confirma aos seus irmãos. Pedro também tinha esse tipo de dificuldade, mas Pedro creu. E Pedro depois declarou o seu amor a Jesus. Judas não. Jesus disse: de todos o que o Senhor me deu, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. A gente não pode julgar ninguém, né? Mas neste caso, nós já temos o julgamento de Jesus, né? Nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. Para que se cumprisse na minha escritura. Então, seguidor religioso ou discípulo, ou seja, salvo ou perdido. O que Jesus deseja de cada um de nós é que sejamos suas ovelhas de verdade, seguidores dele de verdade, salvos pela sua graça, salvos pela sua morte na cruz, vivendo para ele, vivendo para a sua glória. Então, ser discípulo de Jesus, meus irmãos, é muito mais do que ser religioso. E nós devemos seguir a Jesus para podermos andar exatamente como ele andou e viver para a glória de Deus. Toda a nossa felicidade se resume numa questão: a glória de Deus. Como é que eu vou receber glória com Deus? É vivendo para a glória de Deus. É fruto da minha dedicação a Deus. Não porque eu consigo, mas porque Deus me faz participante da sua natureza divina. Deus me faz participante da sua glória celestial. Por causa do seu amor para conosco, comigo, para cada um de vocês, por causa da sua vontade, e que governemos com ele sobre o novo céu e a nova terra. E é claro que Deus estará sentado acima dos anjos, acima dos querubins, acima de todos nós, juntamente com Cristo, o Cordeiro dele, que foi morto, mas está vivo e é o nosso Salvador e Senhor. Então nós seguimos a Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, em adoração e serviço constante. Mas tem uma coisa muito importante que eu também quero compartilhar com vocês, é que um dos frutos da nossa vida com Cristo é que nós possamos reproduzir na vida de outras pessoas a mesma qualidade de vida que Jesus reproduziu dele em nós. Jesus chamou isso de fazer discípulos. Quantas oportunidades de fazer discípulos nós possuímos? Você tem no seu cônjuge, você tem em relação aos seus filhos, você tem em relação aos seus familiares com quem você convive, você tem pessoas, amigas e colegas de trabalho, de estudo, você tem uma vizinhança. Quantas pessoas você tem a oportunidade de reproduzir na vida delas a mesma qualidade de vida que Jesus reproduziu em você? E é isso que vai dar fruto. E a gente tem que se preocupar com isso, sabe por quê? Porque Jesus diz o seguinte:
Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que dá fruto, eu limpo para que dê mais fruto ainda. Mas aquele ramo que não dá fruto, eu corto. Para que ele não atrapalhe os outros que estão dando fruto. A grande verdade é, ou vivemos o reino de Deus, ou vivemos o reino de Deus. Ou seja, ou vivemos para Jesus, ou vivemos para Jesus. Do contrário, nós não temos Jesus. Seremos apenas religiosos. O que Jesus falou? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Irmãos, a gente tem tanto que aprender, e ao mesmo tempo, muito que nos submeter à autoridade, ao poderio e à orientação de Deus, para vivermos a cidadania celestial, enquanto aqui estamos e em preparação para a glória eterna. Que Deus possa ter falado ao seu coração nessa noite, como ele falou no meu coração, e que Deus nos ajude, seja a mim, aos irmãos e a todos quantos recebem essa palavra, para que possamos viver como ovelhas de Jesus, como discípulos de Jesus. Nossas realizações religiosas, elas importam se elas forem fruto desse verdadeiro discipulado e dessa verdadeira vida de ovelhas que devemos ser de Jesus. Mas o foco está em conhecer a Deus, andar com Deus e viver com Deus conforme é a disposição de uma ovelha seguir o seu pastor, um discípulo seguir o seu mestre. Que Ele nos abençoe, irmãos, e que a graça dele seja sobre todos nós. Amém? Amém. Então vamos orar e vamos encerrar este momento aqui de celebração. Eu vou chamar o irmão Francisco, que vai orar para a gente. Por favor. Senhor nosso Deus, Pai grandioso, aqui mais uma vez, Senhor meu Deus, estamos te agradecendo primeiramente pela oportunidade de estarmos reunidos no Teu santo nome, ouvindo Tua palavra, Senhor meu Deus, Tua palavra que nos transforma, e que cada dia mais, Senhor meu Deus, firme em cada coração dos nossos a fidelidade ao Senhor, e que nós possamos estar verdadeiramente sendo Seu servo, Pai Santo. Te agradecendo por tudo, Senhor Deus, pela nossa vida, pela vida da igreja, a vida do pastor do seu ministério. É a oração que eu faço e eu te agradeço. Em nome de Jesus, Filho. Amém.